Seja muito bem-vindo à Igreja Red, que alegria para nós receber cada um de vocês aqui nessa manhã. Estamos muito felizes e ansiosos porque nosso novo espaço, se tudo der certo, e geralmente não dá, dia 1º de dezembro, tá? Então prepare-se que a terra que emana ar-condicionado e poltronas gostosinhas e quentinhas está chegando, tá? Bom, hoje nós estamos muito felizes porque também estamos começando uma nova série de mensagens. Deus tem falado tanto conosco por meio da sua palavra, e hoje nós começamos mais uma série fundamentada na palavra de Deus, onde nós vamos tratar esse assunto: como viver no mundo sem abrir mão do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é essa boa notícia sobre esse Deus que enviou seu Filho para dar a vida por nós. E porque em Jesus nós encontramos redenção, nós encontramos reconciliação com Deus, nós encontramos salvação e transformação, e nós fomos alvos desse amor e agora somos chamados a ser um instrumento desse amor, compartilhando essa mensagem por meio de nossas palavras e compartilhando essa mensagem por meio de nossas vidas. Esse é nosso chamado. Jesus Cristo disse: vão, agora vão e compartilhem isso. Então essa série é sobre isso, essa série é sobre como nós iremos compartilhar ao mundo, no mundo onde vivemos, nos lugares onde estamos, em cada ambiente, seja o trabalho, seja na cultura. Hoje vamos falar sobre trabalho, semana que vem sobre cultura, vamos falar sobre feminilidade, vamos falar sobre o evangelho na família, no casamento, enfim, grandes temas pela frente. Mas hoje, para esse tema tão importante que é o trabalho, eu convidei um amigo meu, um grande amigo, que é um grande pastor, que eu admiro muito, pastor Diego Bittencourt. Por favor, vem aqui na frente. Uma salva de palmas para o Diego. Gente, o Diego é meu amigo há um bom tempo. Nós estivemos juntos na Coreia do Sul, altas aventuras. E o Diego é pastor de uma igreja chamada Calvary Campo, lá em Campo Mourão, no Paraná. A igreja dele faz parte daquele movimento Jesus Movement. Você já deve ter assistido o filme sobre Jesus Movement, que aconteceu nos Estados Unidos. E hoje o Diego pastoreia uma Calvary ali em Campo Mourão, uma igreja incrível. Acima de tudo, o Diego é alguém que ama muito a Jesus e que tem pregado a palavra de Deus de uma maneira excelente, impactante. E para mim, hoje é um privilégio, para nós como igreja é um privilégio ter o Diego aqui. Ele vai compartilhar um pouco mais sobre ele, sobre família, tudo mais. E eu estou muito feliz, Diego, de tê-lo aqui. Que Deus te use. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer muito pela vida do Diego, agradecer pela oportunidade que temos através da nossa amizade de crescer e aprender mais sobre Jesus. E hoje, que privilégio temos como igreja de ouvir a Tua palavra por meio do Diego, Deus. Nosso desejo, nossa oração é que o Senhor use ele grandemente, poderosamente, que o Senhor fale conosco, Pai. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Amém. Bom dia, Red. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Meus irmãos, que alegria mesmo, que privilégio é poder conhecer efetivamente essa igreja. Eu vim certa vez, participei de um culto, o Tiago nem estava aqui, anos atrás. Já vim em outros momentos para conhecer a estrutura, conhecer os ambientes, mas assim, num domingo, casa cheia e sobretudo compartilhando a palavra de Deus com vocês. E dando início a essa série que é tão importante, né, sobre essa realidade do Evangelho, ou como nós vivemos no mundo sem abrir mão do Evangelho. Então eu quero parabenizar pastor Tiago, que é um amigo mesmo, um amigo querido de longa data, de modo que essa amizade ela tem escalado em níveis, eu diria, curiosos. Por quê?
Nós somos amigos já há alguns anos, como ele falou, e eu também admiro o Tiago como um grande homem de Deus e tudo que tem sido feito aqui na Rede através da vida dele e da equipe pastoral. Mas, por exemplo, ele falou que mês passado, estamos em novembro, acho que foi setembro, nós estávamos na Coreia, em Seul. E esse nível de amizade, ele se elevou porque eu e o Tiago nos tornamos atores de dorama. Eu não sei se você viu isso. E ontem nós estávamos num casamento, o casamento do camarada que nos fez nos tornarmos atores de dorama, que é o Jonathan Nemer, alguém muito querido por essa igreja, vocês conhecem. E ontem a amizade minha e do Tiago também chegou a um outro nível. Nós dançamos pela primeira vez juntos uma dança árabe. Está nos stories do Tiago, você pode observar, caso você não tenha visto. Então eu estou um pouco reticente sobre qual é o próximo passo dessa amizade. Tudo bem, que Deus tenha misericórdia de nós. Minha esposa, meus filhos, eu sou casado com a Aline há 17 anos, eu tenho o Noah, um menino lindo de 12 anos de idade, o Gael de 7 anos de idade. Eles não estão aqui nesse momento, infelizmente vocês não os conhecerão, porque eles virão provavelmente no culto das 5. Se eles aqui estivessem, sobretudo a Aline, você descobriria qual é o segredo do nosso casamento. E eu vou contar para vocês, sobretudo os solteiros. Estão prontos para ouvir? Se você visse a Aline e você me visse, você perceberia logo que eu orei muito e ela orou pouco. Nos casamos. Então esse é o grande segredo, solteiros, orem bastante. Falar sobre o Evangelho, sobre todas as áreas da vida, falar sobre o Evangelho nos campos diferentes de atuação e sobretudo agora, no que diz respeito ao trabalho, é um tema muito caro ao meu coração. Alguém certa vez disse que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Essa frase é de Mark Twain. Faz todo sentido. Afinal, talvez você já tenha ouvido, nós não viemos a essa vida a passeio. Todos nós temos fome de sentido. Todos nós temos necessidade de propósito, de valorização, de validação, de afinal compreendermos o que acontece nesse intervalo entre o berço e o túmulo. Como é que nós passaremos os nossos dias sem que eles tenham sentido para nós e para aqueles que nos cercam? Mark Twain falou um pouco sobre isso. Então, o tema do trabalho, meus irmãos, você sabe disso, ele nos traz muitas implicações. Para diferentes pessoas, falar de trabalho significa falar de expectativas, falar de sonhos, falar de desejos, falar de ambições. E aqui por ambições eu não faço uso do termo apenas de modo pejorativo. Pode existir uma boa ambição, um bom desejo, no sentido em que, ok, eu quero ver algumas coisas acontecendo através do meu trabalho, através da maneira como eu empreendo, através da maneira como eu colaboro com o ambiente da minha empresa e o ambiente corporativo, enfim. Apenas falar de trabalho gera uma expectativa, e eu espero que você tenha essa expectativa, mas mais do que isso, uma esperança sobre não apenas o que o mundo e a sociedade dizem acerca do trabalho, carreira, empreendedorismo e negócios, mas o que o Evangelho tem a dizer sobre isso. E melhor do que isso, como é que nós podemos efetivamente aplicar o Evangelho, que é abrangente, essa cosmovisão cristã que lida com todas as áreas da existência, também no trabalho. Porque me parece que essa é uma das áreas, por vezes negligenciada na nossa caminhada. De modo que nós somos tentados a pensar que isso aqui, que nós estamos fazendo nesse momento, é o momento onde nós louvamos a Deus, celebramos a Deus, nos entregamos a Deus, servimos a Deus, é o ambiente sagrado e é o momento sagrado da semana. E segunda-feira? Bom, segunda-feira é outra coisa. Segunda a sexta é o momento de eu matar um leão por dia, é o momento de eu ganhar dinheiro, é o momento de eu pensar no meu futuro. E aí nós acabamos gerando uma distorção dicotômica, dualista, onde existe o sagrado e existe o profano, existem as coisas de Deus, existem as coisas que não são muito de Deus. Para isso aqui eu oro, para isso aqui eu faço devocional, para isso aqui eu me entrego, para isso aqui eu reflito, mas não, Deus não tem muito a ver com o meu trabalho. Eu espero que até o final dessa mensagem nós tenhamos essa compreensão de que Deus tem tudo a ver com o nosso trabalho. Ele se interessa profundamente, não apenas pelo que você faz. Ele se interessa profundamente sobre como você faz e, acima de tudo, para quem você faz. Então, eu penso que falar sobre trabalho é falar sobre princípios. Princípios, claro, nessa compreensão de um conjunto de valores, aquilo que nos norteia, apontamentos que nós trazemos para as nossas vidas, mas é falar também de princípio no sentido cronológico.
Porque quando você abre a sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro dos princípios. Não sei se você já pensou a partir desses termos. A verdade é que capítulos 1 e 2, sobretudo 1, basicamente dizem respeito a uma semana de trabalho. Então a primeira afirmação que eu faço é: no princípio houve trabalho. Não é exatamente isso o relato do Gênesis? 6 dias Deus trabalha e no 7º ele descansa. Ele não descansa porque ele precisa descansar, ele descansa porque ele está se revelando a um povo que você sabe, Gênesis escrito por Moisés, fala da realidade, do princípio, do início de todas as coisas, mas ele é entregue a um povo outrora escravo. Interessante. Então como é que você lida com um povo que por 400 e tantos anos não sabe o que é descansar, apenas trabalhar num regime de escravidão? Como é que você os ensina a descansar, a fazer pausas, a ter ritmos de vida? Inicialmente você não ensina, você meio que obriga. Então ele fala: olha, 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º vocês vão descansar. Por quê? Porque Deus descansou, para estabelecer um exemplo. Então, no princípio houve trabalho. Meus irmãos, toda a criação é essencialmente uma semana de trabalho. Gênesis 2, versículos 1 e 2 diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Então, se a primeira semana, se o princípio diz respeito a uma semana de trabalho, eu quero ver alguns breves movimentos a partir de Gênesis 1 que nos ajuda a compreender e estabelecer um fundamento para aquilo que é uma boa teologia do trabalho. Primeiro, como você está vendo, nosso Deus é um Deus que trabalha. Meus irmãos, é importante nós compreendermos que o nosso Deus é alguém que valoriza trabalho, é alguém que trabalha e é alguém que, sobretudo, modela o que é o trabalho. Porque ele não apenas trabalha, mas ele se alegra no seu trabalho. Gênesis 1, versículo 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã e esse foi o 6º dia. Pastor Tiago acabou de escrever um livro sobre burnout, sobre esses cansaços, aquilo que Byung-Chul Han chamaria de infartos da alma ou o eu em um superaquecimento. E por que nós falamos tanto de burnout hoje em dia? Por que nós estamos desenvolvendo transtornos mentais, psicológicos, muita ansiedade, muita depressão? O Brasil está no topo do ranking dessas realidades, primeiro em um, segundo no outro. Por que a gente fala tanto de retrabalho? Por que a gente leva trabalho para casa? Por que depois que inventaram esse negócio chamado WhatsApp, que deveria facilitar a nossa vida, parece que a gente não desliga muito? Bom, talvez, e apenas talvez, é por não termos realizado um trabalho de excelência nos 6 primeiros dias, nós não temos o privilégio de descansar no 7º. Deus não apenas é um Deus que trabalha, mas Deus se alegra, Deus se satisfaz no seu trabalho. Sabe o que isso significa? Eu sei que essa igreja valoriza muito isso: excelência. Quando Deus faz o que faz, ao fazê-lo ou após fazê-lo, Ele declara: e viu que era bom. Ou seja, Deus não faz as coisas pela metade. Você não foi algo realizado pela metade. Deus faz, Deus se entrega, Deus faz plenamente, Deus faz com toda excelência, para que ao final de cada dia, passou-se tarde e manhã e Deus viu que era bom. Ou seja, excelência honra a Deus. Se nós queremos levar a sério essa realidade de evangelho e trabalho, um dos princípios inegociáveis é, primeiro, saber que Deus trabalha, mas em segundo lugar, saber que tal como Deus se satisfaz na obra que Ele cria, nós também podemos chegar exaustos no final do dia. Você sabe qual é o sentimento? Você fez tanta coisa, você produziu tanta coisa, você entregou tanta coisa, mas a satisfação de chegar ao final do dia e dizer: dever cumprido. É você chegar e deitar na sua cama e botar a cabeça no travesseiro e ter a plena consciência de que tudo quanto você podia fazer, você fez da maneira que deveria ter sido feito. Não apenas isso. Deus não apenas trabalhou para si, mas para o bem daqueles que Ele havia criado. Não sei se você já se pegou pensando nisso, mas por que Deus só cria o ser humano no 6º dia? Se é a obra mais importante, por que Ele não cria logo de cara? Se as escrituras afirmam que a humanidade é a coroa da criação, por que Deus espera 6 dias? Eu vou te dizer, é algo muito simples. Porque primeiro Ele cria os sistemas
que darão desenvolvimento, manutenção e subsistência à vida humana. Ele faz separação entre água e terra seca. Ele cuida do firmamento. Ele gera vegetação, árvores, folhas, frutos, animais terrestres, animais marinhos. Ele vai criando todas as coisas, e quando todos os ecossistemas estão exatamente no seu lugar, ele cria o ser humano. Por que Deus criou o ser humano? Não foi apenas para o seu bel prazer. Ele cria todas as coisas para abençoar o ser humano. Esse é um outro princípio que nós não podemos abrir mão, meus irmãos. Se Deus não trabalha apenas para si, mas também para o bem daqueles que Ele havia criado, compreender corretamente o Evangelho no trabalho é compreender que não fazemos aquilo que fazemos apenas para nós mesmos. Nós precisamos viabilizar a vida humana, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer, que é o desenvolvimento e o florescimento dessa realidade. Deus não apenas trabalha, mas Ele convida o homem a trabalhar com Ele. Gênesis 2, versículo 15, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essas duas expressões, cuidado e cultivo, são tão importantes em uma teologia do trabalho. Ou seja, Adão e Eva, obviamente, eles estão ali no jardim e primeiramente eles precisavam proteger aquele ambiente. Então esse é um princípio que nós precisamos carregar para a vida, proteger esse ambiente onde nós estamos inseridos, cuidar, zelar com aquilo que Deus nos deu. Mas não apenas isso, cultivo é uma outra palavra muito importante. Cultivo tem a ver com desenvolvimento. Então sabe quando você vê algo assim inovador, algo que faz brilhar os olhos, algo que aquece o coração, meu Deus, como é que alguém inventou esse tipo de coisa? Por exemplo, o Elon Musk, ele deu um problemaço para o pessoal da teologia coaching, porque agora foguete também dá ré. Então você notou, como é que alguém cria um foguete que dá ré, gente? É Elon Musk. Então você olha para aquilo e fala, de onde saiu isso? A NASA não faz isso, o Elon Musk faz isso. Ou seja, quando nós vemos algo que é belo, que traz florescimento para a humanidade, que nos faz avançar para um próximo passo, nós olhamos e falamos, puxa vida, tem que haver uma fagulha de Deus nesse negócio, porque esse é o coração humano, é ir além, é dar mais um passo, é desenvolver. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos parte fundamental do trabalho dele no mundo. Portanto, meus irmãos, é imperativo que nós tenhamos uma cosmovisão fundamentalmente cristã sobre o trabalho. Ou seja, nós precisamos trocar as nossas lentes. Nós aprendemos sobre trabalho do jeito do mundo. E por mundo aqui eu não estou fazendo uso daquela linguagem alienante, mas a sociedade nos ensinou como enxergar trabalho. Mas o Evangelho tem algo a dizer. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero constranger ninguém, mas quem aqui ama fazer o que faz? Quem aqui ama o seu trabalho? Por que você faz aquilo que você faz? São perguntas importantes que nós temos que nos fazer. Porque no mundo pagão, o trabalho, não sei se você sabe, ele era visto como algo negativo. E ainda hoje em diferentes culturas, e ainda hoje infelizmente para muitos cristãos, nós carregamos alguns estigmas do nosso trabalho. Por exemplo, eu não sei se você sabe o que é isso. É um instrumento de tortura chamado tripalium. Tri de 3, palium, pau. São 3 pedaços de madeira, o cara ficava ali todo esticado. E tripalium é o mesmo radical latino que vai dar origem à palavra, imagine só, trabalho. Então não dá essa impressão às vezes no inconsciente coletivo que trabalho tem a ver com castigo. E se você tem dúvidas sobre isso, bom, deixa eu te perguntar. Happy hour, que é esse negócio que o pessoal inventou para relaxar, acontece o quê? Segunda, 8 horas da manhã ou sexta às 18 horas? Bom, é sexta às 18. Por quê? Porque a hora feliz não é... Ninguém posta segundou, o povo posta sextou. Então o happy hour, essa hora feliz, ela acontece exatamente quando eu paro de trabalhar. Por quê? Porque parece que eu sou feliz de fato quando eu deixo de trabalhar. Há um problema sério com isso. E há uma compreensão que vai se desenvolvendo na nossa mente, e repito, inclusive na mente de muitos cristãos. Porque muitos cristãos ainda hoje pensam que o trabalho é consequência da queda. E talvez você ouve isso e fala, peraí pastor, mas como assim? Não é consequência da queda? É claro que não. Não, mas eu lembro, eu acho que eu li lá em Gênesis 3 que Deus falou, agora você vai trabalhar, vai ter o suor do seu rosto. Não exatamente. Trabalho precede a queda.
O homem trabalhava no paraíso. O homem cuidava do jardim, o homem cultivava o jardim. O homem dava nome aos animais conforme Deus o orientou a fazê-lo. E por homem aqui eu estou falando da humanidade como um todo, esse primeiro casal. O que acontece com a queda? Aquilo que era belo e prazeroso se torna penoso. O que Deus diz é o seguinte: olha, você colhia dos frutos facilmente. Agora, maldita é a terra por tua causa, porque agora ela vai dar ervas daninhas. Não apenas isso, você comia livremente sem nenhuma dificuldade. Agora, com o suor do teu rosto, você comerá. Então não é que o trabalho é uma consequência da queda. É que o trabalho penoso, o trabalho árduo, o trabalho que às vezes parece castigo, esse sim é uma consequência da deturpação que acontece a partir do nosso pecado. Na narrativa bíblica, o trabalho é visto como bênção. Então, se nós compreendermos o trabalho de modo equivocado, meus irmãos, nós não apenas deixaremos de aplicar o evangelho em nosso trabalho, mas também deixaremos de cumprir o nosso propósito através dele. E eu tenho visto algumas coisas acontecido. Por exemplo, dois extremos. Dos vários exemplos que eu poderia dar, mas dois extremos que eu tenho visto comuns a partir de uma visão não bíblica do trabalho. O primeiro deles, encarar o trabalho como um mal necessário. Como eu sei, termômetro para o nosso coração, tá bom? Como é que eu sei que eu encaro o trabalho como um mal necessário? Eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais esse chefe. Eu não aguento mais essa equipe. Eu não aguento mais esses colaboradores. E eu estou vendo alguns de vocês rindo, porque vocês se identificam com isso. Eu não aguento mais o que eu faço. Eu não vejo a hora de eu ser promovido. Eu não vejo a hora de eu ter uma oportunidade melhor. Eu não vejo a hora de sair dessa empresa. Afinal, eu só estou nessa empresa porque ainda não surgiu alguma coisa mais interessante. É a diferença entre ocupação, trabalho, carreira, vocação. Vocação eu vou falar lá no final. Mas ocupação, de modo muito resumido, é assim: eu estou ocupado. Então não é o que eu sonhei, não é o que eu quis fazer, não é o que eu tenho expertise, eu estou ocupado, eu preciso trabalhar, eu preciso botar pão na mesa, então eu me ocupo. Quando você sai da ocupação e vai para o trabalho, já é um desenvolvimento maior. Ou seja, eu não apenas estou ocupado, esperando a oportunidade para que algo melhor surja, mas agora eu tenho um trabalho, eu me qualifiquei minimamente para aquilo. Não apenas eu saio da ocupação e do trabalho, quando eu chego em carreira, é um outro salto. Ou seja, eu sei fazer o que faço, me qualifiquei para então fazê-lo e me percebo fazendo isso para o resto da minha vida, desenvolvendo minha carreira. Meus irmãos, quando você sai da ocupação para o trabalho, do trabalho para a carreira e da carreira para a vocação, aí é o sonho. A gente vai falar sobre isso até o final. Então essa realidade é que muitas pessoas estão apenas encarando o trabalho como um mal necessário. Nós estamos chegando no final do ano. Dia 31, a Loteria Federal faz algo tradicional no Brasil. O que dia 31 a Loteria Federal faz? Mega Sena da Virada. O que o sujeito faz no dia 31? Pastor Tiago pode ficar tranquilo, vocês são tudo crentes, vocês não fazem aposta. Então, não é para vocês, é para esse povo aí que vai ver na internet depois, entendeu? Aqui tá tranquilo, vocês não sabem o que é happy hour, eu já anotei, vocês não saem do serviço para, né? Pastor Tiago confia em vocês. Mega Sena da Virada. Sabe qual é o sonho do sujeito que joga na Mega Sena da Virada? Se você joga, não quero que você se sinta muito culpado, só um pouco. Eu preciso ganhar na Mega Sena da Virada. Eu preciso ficar rico para não ter que fazer o quê, irmãos? Pronto. Não entendemos o trabalho como dádiva. Eu lembro certa vez, no gabinete pastoral, nós temos várias conversas. Então um irmão muito querido, um irmão muito especial, alguém que está conosco desde o começo da plantação da Calvary Campo, ele chega para mim, e ele já é pai, ele já é avô, e ele chega, ele fala com todo o coração do mundo. Eu entendi o que ele queria dizer, mas eu não poderia perder a oportunidade de alinhar aquela fala. Ele diz: pastor, eu não vejo a hora de me aposentar para poder servir a Deus. Eu falei, interessante. Há quanto tempo você está nesse ramo aí, meu irmão? Ele falou, 40 anos, pastor, eu não aguento mais. Eu falei, e você não vê a hora de aposentar para servir a Deus depois de 40 anos? Ele falou, é tudo que eu quero. Eu falei, está servindo quem? 40 anos? O capeta? Quem que você está servindo? É claro, o que ele quis dizer, eu não vejo a hora de ter mais tempo, não vejo a hora de ter mais disponibilidade. Mas percebe como frases assim vão moldando a nossa mente? Então, se eu sirvo a Deus no domingo, mas eu espero aposentar para servir a Deus de verdade um dia, então quem que eu estou servindo de segunda a sexta? A resposta é, talvez alguns de nós de fato está servindo um outro Deus, Mamon.
Um extremo é encarar o trabalho como um mal necessário. Mas o outro extremo, e eu penso que ele é cada vez mais comum, é atribuir ao trabalho o meu valor e a minha identidade. Existe um outro irmão muito querido na nossa igreja, a vida toda ele foi gerente de banco. E aí ele me contou algo que eu não sabia, das grandes corporações, várias delas já fazem isso. E esse banco em específico para o qual ele trabalhava, um grande banco, adotou há cerca de uma década atrás esse novo princípio, que é o quê? Preparar os gerentes para a aposentadoria. Sabe por quê? Sobretudo no Brasil ainda há essa mentalidade que se eu for amigo do gerente, eu consigo aquela taxa um pouco melhor. Eu consigo aquele investimento, eu consigo aquele capital de giro, eu consigo dar um pouco de fluxo. E às vezes é verdade mesmo. Então o povo quer ser amigo do gerente. Então o gerente, ele é demandado, ele é validado, ele é valorizado. Tinha um rapaz que frequentava a nossa igreja, ele não frequenta mais. Certa vez ele deu uma festa de aniversário para o gerente. Eu falei, meu irmão, que desespero. Você dá festa de aniversário para o gerente. Eu não acho que o gerente vai achar que você ama ele. Eu acho que ele vai sacar o que você quer. Então assim, ele enquanto gerente de banco, ele foi preparado psicologicamente. Para quê? Porque numa sexta-feira, ele era aquele cara que tinha a atenção de todo mundo. Ele tinha no poder da caneta a possibilidade de aprovar ou desaprovar, de ajudar ou de não ajudar. Vem sábado, domingo, e ele acorda segunda-feira. E ele olha no relógio, 8 horas da manhã. E quem ele é? Um homem aposentado. E não há definitivamente nenhum demérito quanto a isso, muito pelo contrário. Mas para quem atribuiu a sua função, a sua identidade e valor pessoal, agora, e muita gente passa isso, ele começa a se perguntar, será que eu estou em um momento de vida, em uma faixa etária, em que porque eu não entrego mais performance, eu não tenho mais o título, eu não tenho mais a placa, eu não tenho mais o crachá, será que eu ainda valho alguma coisa? Será que eu ainda posso ser apreciado por alguém? Eu me torno aquilo que eu faço. E não se iludam, eu como pastor posso cair nessa mesma tentação e nesse mesmo pecado. Normalmente eu não me apresento como pastor Diego, porque pastor não é meu primeiro nome. Eu me apresento apenas como Diego. Por quê? Porque qual é a minha identidade? A mesma que a sua, um filho ou uma filha amada por Deus. Não é nosso título, não é nossa conta bancária, não é nossa performance, não são os nossos diplomas, mas em uma sociedade de performance, em uma sociedade de desempenho, em uma sociedade onde as valorações são outras, o que acontece de fato é que eu começo a colocar no meu trabalho, no meu emprego e na minha carreira toda a minha fonte de segurança, status e identidade. Eu passo a enxergar o meu trabalho não mais como um instrumento de Deus para a minha provisão, mas como a provisão em si. Não é mais Deus que provê, é minha empresa, é o meu chefe, é o meu salário. De modo que quando eu lido com algum revés, eu fico desesperado, eu perco o chão. É aí que o Tim Keller vai dizer que o trabalho se torna um falso Deus, ele se torna um ídolo. E meus irmãos, não percam isso de vista. Ídolos não ficam satisfeitos até que eles tenham tudo. Se você transformar o seu trabalho na sua base de valorização pessoal e identidade, ele irá tomar tudo. Porque você vai tentar se convencer dizendo, eu faço isso pelo meu marido, eu faço isso pela minha esposa, eu faço isso pelos meus filhos, eu faço isso pelo meu futuro. Mas no fundo, pode ser que se você colocar o trabalho acima da sua família, acima do seu filho, acima do seu lazer, acima do seu Deus, esse ídolo chamado trabalho vai tomar exatamente todas essas coisas. Vai tomar de você a sua família, vai tomar os seus filhos, vai tomar o seu casamento, vai tomar a sua sanidade mental. Porque ídolos não ficam satisfeitos até que eles tomem absolutamente tudo. Você já perdeu o sono por causa do trabalho? E alguns de vocês ouvem isso e falam, você está falando da noite passada, pastor? Você já ouviu da sua família que você trabalha tanto que você nunca tem tempo para eles? E quem sabe você se orgulha porque você diz, é isso, eu estou me entregando, eu estou me sacrificando. Pode ser, e eu não desvalorizo isso, talvez você esteja num momento de vida, em uma faixa etária, que você precise botar um pouco o pé no acelerador, eu entendo isso completamente. Mas talvez e apenas talvez,
Se você perguntasse para o seu marido, para a sua esposa e para os seus filhos se eles querem umas férias um pouco melhores do que as boas férias que você já tem, ou se eles gostariam de contar um pouquinho mais, que seja com a sua presença, eu acho que a resposta te surpreenderia. Você tem o sentimento que você precisa trabalhar cada vez mais porque nunca é suficiente. Existe uma citação que mexe comigo profundamente, uma citação relativamente longa do David Foster Wallace, um autor norte-americano brilhante. Ele dizia o seguinte: no dia a dia da vida adulta, não há tal coisa como ateísmo. Não há tal coisa como não adorar. Todos adoram. A única escolha que temos é o que adorar. E a razão que nos compele a escolher algum tipo de Deus ou algo espiritual para adorar, como Jesus Cristo, Alá e Yahvé, ou uma deusa mãe, é que basicamente qualquer outra coisa que você adore irá devorá-lo vivo. Se você adora dinheiro e posses, se são neles que você coloca o real significado da vida, você nunca terá o suficiente, ou nunca sentirá que tem o suficiente. Essa é a verdade. Adore seu corpo, beleza e seu apelo sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando a idade começar a avançar, você morrerá 1 milhão de mortes. Adore o poder, e você terminará se sentindo fraco e com medo, e precisará de cada vez mais poder para mascarar os seus próprios medos. Adore seu intelecto, ser visto como alguém esperto, e terminará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Palavras de um brilhante autor norte-americano, que aos 46 anos escreveu um bilhete dizendo que daria fim à sua própria vida. 46 anos. Brilhante, bem-sucedido. Certamente, meus irmãos, alguma coisa devorou esse homem vivo. Perceba que, essencialmente, o que é incrível com todas essas formas de adoração, beleza, influência, recursos financeiros, não é que elas sejam essencialmente más ou pecaminosas. Esse é o grande lance da coisa, é a sutileza que se cabe aqui. E sim que elas são inconscientes, são a nossa configuração padrão. Ou seja, não é se nós iremos adorar algo ou alguém. A verdade é que nós sempre iremos. Eu sugiro 3 perguntas cruciais quando nós pensarmos no trabalho. Primeiro, como as coisas deveriam ser? Qual o problema principal com as coisas como elas são? E qual é a solução e como ela pode ser alcançada? Pense na sua área de atuação. O que significa fazer a diferença a partir do que você faz e como você faz? Como as coisas são? Como elas deveriam ser? Vamos olhar de volta para o jardim. Como era esse ambiente da perfeição e o que significa guardar e cultivar a partir daquilo que eu faço? Qual é a solução e como ela pode ser alcançada? Porque, meus irmãos, nós não estamos apenas numa encruzilhada moral onde nós podemos escolher qual caminho trilhar. Nós já estamos imersos nessa cultura. Totalmente imersos. Existe um provérbio chinês que diz: se você quer saber o que é a água, não pergunte a um peixe. Eu vou dar um exemplo. Eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo. Mas eu estou há muitos anos numa cidade chamada Campo Mourão, no noroeste do Paraná. Quando eu cheguei em Campo Mourão, era muito gritante a diferença. Eu venho da praia, eu fui para o campo. Eu venho de um ambiente de uma cidade maior, do lado de São Paulo, e eu vou para uma realidade agrícola, pequena, bem diferente. O trânsito é diferente. O trânsito lá, quando eu cheguei, me irritava. Sabe por quê? Porque não tinha trânsito. O atendimento no comércio me irritava. Por quê? Porque não era aquela agilidade que eu estava acostumado. E parece que as pessoas, ao me atender, estavam me fazendo favor. Mas eu cheguei em Campo Mourão em 2006. Nós estamos em 2024. Se você for hoje para Campo Mourão, eu que agora adotei uma identidade mourãoense há alguns anos, nem o jeito largado do santista eu falo mais parecido com um mourãoense, embora nem tanto. Então não sou nem de um lugar nem de outro, essencialmente todo mundo sabe que é aquilo mesmo. Quando você chega em Campo Mourão e você pergunta para mim: Diego, por que vocês fazem isso do jeito que vocês fazem? A minha resposta padrão seria: porque é assim, porque é normal.
Bom, o que é normal em Santos não é normal em Indaiatuba, não é normal em Campo Mourão. A verdade é que nós estamos tão imersos pelos valores da cultura que nós não conseguimos mais discernir o porquê fazemos o que fazemos e o que nós chamamos de normal, se de fato é aquilo que é o valor ou os valores do reino de Deus. Por exemplo, o paradigma atual de uma vida bem-sucedida, meus irmãos, sobretudo nos últimos 3 séculos e meio, com o final da cristandade histórica, século XVIII, iluminismo, movimentos históricos, a fé se move da esfera pública para a esfera privada. É outro jogo, é outra realidade. Eu vou te dar um exemplo. No mês de janeiro desse ano, o Ministério Público do Estado de São Paulo declarou que quer proibir frase que pede proteção de Deus nas câmaras municipais. Então, pode ser que daqui a algum tempo você não possa mais dizer, olha, que Deus nos abençoe dentro dos ambientes governamentais. Por quê? Porque há uma hostilidade à fé cristã, porque estamos sendo perseguidos? Ainda não exatamente. Mas o paradigma da sociedade mudou. Você quer ter sua fé? Tenha sua fé, mas é uma questão de foro íntimo. Universitários, tentem chegar segunda-feira, amanhã, na sua universidade, na sua faculdade, e diga, olha, eu sou um cristão e eu quero passar os 4 anos da faculdade pensando cada uma das minhas matérias a partir da minha fé. E depois você me diga o que aconteceu. Não há mais esse espaço, porque o Richard Tarnas vai dizer que o Ocidente perdeu a sua fé cristã e encontrou uma nova na ciência e no homem. Por quê? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? A sociedade contemporânea, em grande parte, tornou o trabalho em uma mera oferta, um mero sacrifício ao Deus da prosperidade material. No fundo, se formos honestos, a maioria de nós, se eu perguntasse de novo, por que você faz o que você faz? A maioria de nós diria, para ter uma vida melhor. Para ter mais dinheiro. É simples. Na escola você aprendeu que o ciclo da vida humana é nascer, crescer, reproduzir-se e morrer, certo? Você lembra disso? Nós mudamos um pouco. Se você pergunta para alguém, olha, o que você quer da vida? Eu quero estudar numa boa escola. Para quê? Para entrar numa boa faculdade. Para que entrar numa boa faculdade? Para ao sair da faculdade ter um bom emprego. Para que ter um bom emprego? Para ter uma boa carreira. Para que ter uma boa carreira? Para ter uma boa casa. E um bom carro. Para quê? Para ter um bom casamento. Para quê? Para que o nosso casamento experimente uma certa dignidade, inclusive no que diz respeito ao conforto financeiro. Ok? Para quê? Para que nós possamos ter filhos. Para quê? Para que possamos criar os nossos filhos. Para quê? Para mandá-los para uma boa escola. Para quê? Para eles entrarem numa boa faculdade. Para quê? Para eles saírem da faculdade e ter um bom trabalho. Você já entendeu onde isso vai dar? Eu repito, nada disso está errado. Nada disso é pecaminoso. Você desejar um futuro mais digno, mais confortável para você e para os seus, não há nenhum problema. Mas estabelecer e reduzir o alvo de vida como essa corrida de ratos que nunca termina e parece não ter propósito maior. Meus irmãos, o trabalho tem que ser mais do que isso. A vida tem que ser mais do que isso. Ou como os memes que surgem por aí, a vida tem que ser mais do que nascer, crescer, pagar boletos e morrer. Tem que ser mais do que isso. A verdade é que quanto maior a nossa consciência dos ídolos do nosso coração, mais desesperados nós ficaremos pelo nosso verdadeiro Salvador. Talvez nós vamos atuando de uma maneira inconsciente e nós nem sabemos que nós temos idolatrias no nosso coração. E por que nós estamos falando isso? Porque infelizmente, sem perceber, muitos cristãos estão fazendo dessa realidade o objetivo último de vida deles. Eu lembro certa vez ouvindo um pastor dizendo que aconselhou um casal e um homem que trabalhava ali no ambiente corporativo. Ele foi confessar os seus dilemas e dificuldades a esse pastor. E olha só o que aconteceu. Esse homem do lado da sua esposa disse, pastor, eu não estou aguentando mais. Ele fala, não está aguentando mais o quê? Eu trabalho muito fora, eu viajo bastante, até aí tudo bem, várias pessoas fazem isso, meus amigos fazem isso, mas os meus amigos têm uma conduta, pastor, eu não sei se o senhor está entendendo o que eu quero dizer, que não é uma conduta muito cristã. Quando a gente viaja e nós estamos no hotel, meus amigos me convidam para ir para lugares, pastor, que eu nunca fui. E eu não quero ir, mas eu preciso ser honesto, pastor. Está ficando cada vez mais difícil.
Eu estou longe da minha esposa, eu estou longe dos meus filhos, eu estou sempre na estrada, eu estou sempre no hotel, as companhias não são boas. Aquilo que para eles é normal, para mim não é normal. Então, pastor, eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando mais. Eu estou aqui confessando a minha tentação para não ter que depois confessar o meu pecado. E aquele pastor tomado por espanto, vendo que aquele homem está falando aquilo tudo na frente da sua própria esposa, e ele olha para aquela mulher e diz: o que você tem a dizer sobre isso? Achando que talvez ela ia colapsar ou algo do tipo, ela vira para o pastor e fala: pastor, eu já disse para esse camarada que filho meu não estuda em escola pública. O que essa mulher estava dizendo? Não importa o que você faz quando você viaja, desde que você dê a vida que eu sonhei. Alguma coisa devorou essa mulher viva. Essa é a realidade que nós vivenciamos em vários lugares. E qual é o resultado? Já que a gente está falando de como viver no mundo sem abrir mão do evangelho, o resultado de grande parte dos cristãos é isso aqui: um evangelho reduzido à narrativa individual, seres autônomos, uma experiência pessoal com Deus. Eu acho maravilhoso, eu sei que isso não tem na rede, então eu posso falar com tranquilidade. Líder de louvor fala: meus irmãos, feche seus olhos, esqueça todo mundo que está ao seu redor, agora é só você e Deus. Ué, fica no YouTube então. Para você vir para uma igreja linda dessa, lotada como essa, para não encontrar os seus irmãos, para não celebrar, para não viver comunidade, para você fechar o olho e esquecer que está todo mundo ao teu redor, só está você e Deus, então não precisa nem vir, meu irmão. Então está tudo certo, está resolvido. É claro que a vivência do evangelho não diz respeito ao individualismo. A salvação como conceito de além-mundo e futuro, um irrealismo, ou seja, ser salvo ou viver o evangelho, como o pastor Tiago fez uma introdução do que é o evangelho, se torna viver de tal maneira para que um dia eu possa morrer e ir para o céu. O evangelho é muito mais do que isso. Ser salvo não é ir para o céu. Ir para o céu, estar na eternidade com Deus, é a destinação daquele que é salvo. Ser salvo é ser como Jesus, meus irmãos. Ser salvo é experimentar as boas dádivas da criação hoje e sinalizar as virtudes do reino de Deus hoje. O que acontece é que pessoas buscam satisfazer suas necessidades de consumo, o utilitarismo, e o trabalho como meio de enriquecimento apenas, e não de glorificar a Deus, ganância. E aí talvez alguns cristãos cometam a maior das crueldades, porque eles passam a desejar o que qualquer ateu deseja: apenas uma vida melhor, apenas uma casa melhor, apenas um carro melhor, apenas uma viagem melhor, apenas um futuro melhor, apenas uma aposentadoria melhor. Só que agora, se iludindo plenamente porque Deus está do meu lado, é óbvio que eu vou conseguir, porque Deus chancela todos os meus sonhos, desejos, ambições e cobiças. Você transformou Deus num ídolo. Você transformou Deus num gênio da lâmpada. De modo que agora você não existe para a glória dele, mas ele existe para o teu serviço e teu favor. Esse não é o evangelho. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma nova narrativa para o trabalho. O Tim Keller, ele dizia que todo trabalho é uma forma de amar a Deus, que nos salvou gratuitamente, em um ato de amor ao próximo. Eu deixo vocês com algumas sugestões finais do que é efetivamente uma cosmovisão cristã para o trabalho. Primeira delas: trate coisa como coisa e gente como gente. Simples assim. Estamos vivendo um tempo de comodificação. Sabe a ideia de commodity? Tudo é troca, tudo é matéria-prima para desenvolvimento. Relações custo-benefício. A nossa sociedade que idolatra a prosperidade material como objeto ou como consequência natural do trabalho. Nós não temos mais amigos, nós temos clientes em potencial. Nós não sentamos mais à mesa para tomar um café, nós fazemos networking. Nós não temos mais pessoas com quem nós queremos conviver, nós temos pessoas estratégicas. E nós acabamos, sem perceber, colocando preço em tudo. Repito, o problema com essas coisas não são que elas são essencialmente ruins, é que elas acabam gerando uma deturpação daquilo que é o evangelho no trabalho. Em segundo lugar, use as adversidades como métrica de avaliação do coração. Meu irmão, minha irmã, a sua vida desmorona com a possibilidade de um revés financeiro? Aquele negócio que você ia fechar e você não fecha? Aquela promoção que você tanto almejou e parece que ela não vem?
Aquele concurso que você estudou tão arduamente, você tinha certeza que você ia passar, ou talvez você não tinha tanta certeza, mas você queria tanto passar, porque aquele concurso ia resolver sua vida, e isso não acontece. Como é que você se sente? Use as adversidades da vida como métrica de avaliação do coração. Sabe o que o apóstolo Paulo nos disse? Em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é estar contente? Tem a ver com conteúdos internos. Não são as circunstâncias. Talvez você já tenha experimentado isso alguma vez. Você está diante de um dilema, diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, e você ora. Os problemas não mudam, não diminuem, as circunstâncias não se alteram, mas Deus te dá algo chamado paz. E paz é uma dádiva. Paz é algo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Eu me lembro da minha esposa, ela é muito ligada em moda, e aí ela me contou a história de um fotógrafo de moda. Era o maior que tinha. Só que ele não trabalhava para ninguém, ele escolhia o serviço que ele pegava, ele vendia as fotos, e as grandes revistas, na época das grandes revistas, queriam contratá-lo a preço de ouro. Ele vivia de modo frugal, num apartamento simples, sempre usando o mesmo jeans, a mesma roupinha branca e a mesma jaqueta jeans. E aí alguém um dia tem a coragem de perguntar: cara, por que você não aceita? Por que você não vai trabalhar para essa galera? Você pode vender as suas fotos, sim, por todo o dinheiro que você ganha, mas você poderia fazer algo muito maior e ser bem remunerado e ter segurança. E ele diz: dinheiro custa barato, paz é algo que custa caro, e eu não estou disposto a abrir mão da minha paz. Quantas vezes nós somos tentados a nos vendermos? Nós precisamos saber e nos perguntarmos se de fato o nosso contentamento e felicidade estão nas circunstâncias ao redor, naquilo que me cerca, ou se o meu contentamento está naquele que me fortalece no dia bom e no dia mau. Naquele que me fortalece quando tudo vai bem e quando tudo não parece realmente estar bem. Eu não sei se vocês conhecem, muito provavelmente conhecem uma história de Tolkien, Senhor dos Anéis. Alguém já ouviu falar? Senhor dos Anéis? Ok. Você conhece esse sujeito? O nome dele é Sméagol, mas ele se torna a criatura Gollum. E a grande frase dele é: My precious. É o meu precioso. Por quê? Porque ele ama esse anel. Aliás, a história conta que ele ama e odeia o anel. E o que acontece? Ele fica tanto com o anel que ele se torna um monstro, ele se torna uma criatura. O anel é uma figura da idolatria do pecado. O pecado nos desumaniza. O pecado tem o poder de nos transformar em verdadeiros monstros. E existe uma cena muito emblemática nos livros e nos filmes. Filmes e livros que nós já lemos várias vezes lá em casa, e os filmes que nós já assistimos várias vezes lá em casa. Meus filhos, pelo menos uma vez por mês, eles assistem toda a trilogia do Senhor dos Anéis. O meu filho de 12 anos está lendo a trilogia do Senhor dos Anéis. E existe essa cena bastante emblemática. Quando ele finalmente consegue se apossar novamente do anel, ele tira o anel da mão do Frodo. Só que ele cai. Ele cai na lava de um vulcão. É uma cena aterrorizante. Porque ele está com o anel na mão. Ele sorri encantado porque finalmente ele possuiu o anel. E ele só está com a cabeça de fora porque todo o corpo dele está sendo consumido pela lava. Ele está feliz por possuir o anel, sem se dar conta que aquilo que ele lutou tanto para possuir é exatamente aquilo que está matando ele. Meus irmãos, o seu tesouro não está nas coisas desse mundo, embora você possa desfrutar delas. O verdadeiro tesouro do cristão é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos contou uma parábola simples, breve, tão poderosa, que o reino dos céus é como uma pérola de grande valor, que um homem, tendo-a descobrido, abriu mão de tudo quanto possuía apenas para tê-la. Nada nesse mundo vale mais do que o tesouro do Evangelho, porque Jesus, que é o nosso tesouro, nos transformou também, curiosamente, paradoxalmente, a palavra de Deus nos diz, em seu tesouro pessoal. Com licença poética aqui,
É como se em algum momento na eternidade o Deus Pai tivesse olhado para o Deus Filho e tivesse dito: você está vendo essa humanidade que nós iremos criar? Eu vou te contar um segredo. Se você ficar aqui na sua glória, se você ficar aqui no seu conforto, você vai ficar bem, mas eles morrem. Mas se você descer, eles podem viver. Só que quem morre é você. Meus irmãos, Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, que aquele que não tinha por usurpação o ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, sendo encontrado em forma humana. Sendo achado em forma humana, tornou-se servo. Sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, para que todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ali está o nosso tesouro, meus irmãos. C.S. Lewis dizia: se existe algo em mim que nada nessa terra pode preencher, só posso chegar à única conclusão de que eu não fui feito para esse mundo. Aquilo que vai nos satisfazer de fato é uma outra realidade. Em terceiro lugar, caminhando para o final, trabalhe para o bem comum, não apenas para o seu progresso individual. Paulo diz aos Efésios capítulo 4, versículo 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então o evangelho não é apenas o testemunho de algo que eu deixei de fazer. Para muitos cristãos parece que é isso, né? Depois que Jesus veio na sua vida, o que você deixou de fazer? Parece que cristão é apenas ex. Eu sou ex aquilo, eu sou ex aquilo outro. Não, não é aquilo que eu deixei de praticar como realidade pecaminosa. É aquilo que agora eu faço impulsionado pelo evangelho. Se eu furtava, eu não furto mais, agora eu trabalho. Se antes eu só pensava em mim, agora eu penso nos outros. Essa é a realidade que vai enchendo os nossos corações, meus irmãos. Lá na nossa igreja, e eu sei que vocês vão abrir aqui também, lá na nossa igreja nós abrimos um café. E alguém se perguntaria, por que uma igreja abriria um café? Para ter mais trabalho, para ter funcionário, para ter risco de tomar processo trabalhista. Tem tudo isso, todos esses dilemas. Mas nós abrimos basicamente por algumas poucas razões. Primeiro, para que em cada mesa, em cada xícara de café, nós tivéssemos disponíveis para que as pessoas chegassem, nos conhecessem e, com a graça de Deus, ao nos conhecerem, quem sabe, eles poderiam conhecer Jesus. Meus irmãos, nós não forçamos a barra, nós não ficamos fazendo daquele ambiente um ambiente de catequese, não. Nós apenas servimos, modéstia à parte, o melhor café da região. Não estou exagerando. Imagina, mentir num púlpito? Eu não estou mentindo. É o melhor café da região. Nós fomos pioneiros em cafés especiais. Então a primeira coisa, como a gente glorifica a Deus? Fazendo o nosso melhor, oferecendo o melhor café. E quando as pessoas chegam e falam, peraí, café, Calvary Café, Calvary Campus, isso daqui é uma igreja? Não, isso é um café, mas ali atrás é uma igreja. E por que uma igreja faria um café? Eles perguntam. E é tudo que a gente quer que eles perguntem. E aí a gente vai falar sobre a razão da nossa esperança. A gente vai falar que o café é uma desculpa para ter essas conversas maravilhosas. Meus irmãos, pessoas estão se convertendo apenas porque num primeiro momento elas foram no café. No último batismo da Calvary Camp, eu batizei uma pessoa que nos conheceu por causa do café. Jesus continua salvando pessoas. Vocês estão vendo isso aqui? Então será que nós podemos usar o nosso trabalho para fazer a diferença? Com certeza. Como realidade evangelística, sem dúvida alguma. Esse é o nosso primeiro propósito lá no café. Mas tinha um segundo propósito. Nós queríamos modelar para empresários e empreendedores que é possível fazer tudo certo. Não estou dizendo que é fácil. É possível fazer tudo certo. É possível pagar todos os impostos, que me deixa profundamente infeliz, mas ainda assim eu pago, porque tem que pagar. Mas é possível ter algo de excelência, com sustentabilidade, lucrativo e parte do lucro dessa empresa. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo financeiramente em missões. Nós estamos adotando famílias missionárias. Nós estamos usando esse modelo de negócios para dizer para aqueles irmãos das nossas igrejas que estão empreendendo, que estão avançando, é possível. E essa é a verdadeira prosperidade. Não aquela prosperidade irrisória, reducionista da teologia da prosperidade, mas é possível fazer para Deus, fazer com excelência, ter desenvolvimento sustentável e ainda gerar um impacto no mundo, no reino de Deus. Antes de Cristo, eu só pensava em mim.
Em Cristo, os meus olhos se abriram para quem está ao meu redor. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Em quarto e penúltimo lugar, trabalhe não apenas para cumprir uma tarefa. Quarto e último lugar, perdão. Trabalhe não apenas para cumprir uma tarefa, mas para exercer uma vocação. Talvez você já ouviu isso. Vocação vem do latim vocare. Sabe qual é a nossa diferença no trabalho para aqueles que não conhecem a Deus? Eu vou te dizer de modo muito simples. Um dia nós ouvimos uma voz. Nós ouvimos um chamado. O chamado é: eu fiz tudo por você, eu me entreguei por você, eu abandonei e abri mão da minha glória para que você tivesse sentido e propósito, para que agora, tal como no jardim, onde Deus chama o homem para cooperar com ele, hoje Deus nos chama. Meus irmãos, amanhã é segunda-feira. Você não vai voltar com aquela mentalidade de matar um leão por dia, tolerar meu chefe, tolerar meus colaboradores, tolerar essa equipe que eu não suporto, tolerar esse salário que não é tão digno quanto eu acho que eu deveria receber. Eu mereço mais do que isso, eu poderia fazer mais do que isso. Ou, quem sabe você é tão bem sucedido e ainda assim você fala: ainda não está me preenchendo. Amanhã você vai acordar e você vai fazer a seguinte oração. Você vai perguntar: Jesus, o que é que eu e o Senhor faremos juntos hoje através do meu trabalho? Quem são as pessoas que o Senhor vai trazer para perto de mim? Como é que eu vou usar os recursos que o Senhor tem me dado? Tempo, talento, recursos financeiros, para gerar um impacto no mundo? Essas são as perguntas que nós fazemos. João capítulo 5, versículo 17, disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Versículo 19, Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Eu não tenho tempo para contar essa história, mas de modo brevíssimo, uma outra história de Tolkien, A Folha e o Cisco, falava de um artista. E esse artista, ele tinha o desejo de pintar uma belíssima árvore, mas ele era tão perfeccionista e tão procrastinador que ele começa a fazer a árvore, mas ele começa pela folha. E ele desenha a folha de modo que a luz bate na folha. E depois gotículas de orvalho caem pela folha. E ele fica tão compenetrado e tão fascinado por essa folha, ele morre e ele só fez uma folha. Mas ele chega nas moradas eternas e ele vê uma grande praça. E diante dessa grande praça, no meio dela, ele vê uma árvore, não qualquer árvore, a árvore que estava na mente dele, a árvore que ele tinha sonhado. Isso nos ensina que é possível que no nosso trabalho pode ser e pode parecer que às vezes nós estamos apenas desenhando uma folha. Pode parecer que tudo que você tem feito, entregue, não vai mudar o mundo, mas meus irmãos, em Deus, um dia, seja deste lado da eternidade ou do outro, você será capaz de ver a obra acabada. Porque não é sobre o que você faz, não é sobre o que você entrega, não é sobre a sua performance, é sobre Deus através de você. Compreender o trabalho dessa maneira é compreender a obra de Cristo, que não é imperfeita. É aquele que brada do alto da cruz: Tetelestai, está consumado, pago por completo. A obra de Jesus já foi finalizada por você. Agora, você não precisa fazer nada para merecer o amor dele, mas você vai fazer tudo apenas para viver, inclusive através do seu trabalho, de modo a sinalizar que a sua vida pertence àquele que uma vez te amou. Se você é um advogado, você tem sede de justiça. Você nunca vai viver num mundo plenamente justo. Pode parecer uma folha, mas um dia o reino de Deus, que é um reino de justiça, será estabelecido. Se você é um artista, você nunca vai ver todas as suas obras acabadas, mas um dia você poderá ver que o grande artista já concebeu todas as realidades. Se você tentar viver pela felicidade no teu trabalho, você não vai conseguir, mas o reino de Deus é um reino de justiça, alegria e paz para todos. É interessante que Jesus poderia vir, humanamente falando, como um rei,
humanamente falando. Ele de fato é um rei, mas num palácio, num trono. Ele poderia vir como um herdeiro. Ele veio como um carpinteiro. Ele veio como alguém que mexe com coisas que parecem tão triviais. Jesus tinha uma profissão. E o carpinteiro que mexia com madeira um dia terminaria sua obra em um pedaço de madeira que ele não havia construído com suas mãos, mas na eternidade ele já tinha visto a cruz do Calvário. A obra está finalizada. O segredo das nossas vidas, Agostinho de Hipona nos ajuda aqui. Ele diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Meus irmãos, o chamado do Evangelho não é para nós buscarmos a felicidade que está sempre a um palmo de distância. Porque talvez há alguns de nós que diz: logo que eu tiver tal coisa, experimentar tal realidade, aí então eu serei feliz. E há alguns de nós que já conquistaram várias das coisas que sonharam, mas uma vez que você conquista, você diz: por que o vazio ainda não foi preenchido? Por que eu não sou tão feliz como eu achei que eu deveria ser? A resposta é essa: porque satisfação plena apenas em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então trabalhe muito, trabalhe com excelência, trabalhe com afinco, trabalhe duro, mas trabalhe como um exercício de uma vocação. Alguém que ouviu uma voz, alguém que ouviu um chamado e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para ser usado para a tua glória, para abençoar pessoas, para impactar o teu reino. Esse é o meu propósito de vida. Amém, meus irmãos? Fique de pé. Eu gostaria de orar com vocês e por vocês, clamando a misericórdia de Deus pelas nossas vidas e trabalhos. Eu sei, serão tantos os dilemas. Dilemas morais, dilemas de performance, dilemas de permanência ou de ausência. Fico, vou, mudo, transiciono. Mas eu queria que vocês fossem embora com os corações descansados. Sabe por quê? Todo o trabalho que importava Ele realmente já fez, para que agora, não importa o que você faça, você pode descansar nele. Você não é fruto do acaso, não. Não é o teu emprego que te sustenta, não. Quem te sustenta é aquele que não poupou o seu próprio filho para morrer no teu lugar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça, bondade e misericórdia nas nossas vidas. Obrigado por essa celebração, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de louvar a ti, pelo privilégio que nós temos de reconfigurar a maneira como nós enxergamos o trabalho, que não deve nem ser esse mal necessário e tampouco a minha identidade, o meu valor, a minha pessoalidade. Mas Deus, obrigado, porque hoje nós podemos fazer todas as coisas apenas para agradar aquele que nos chamou. Que o Senhor seja engrandecido, glorificado através das nossas vidas, trabalhos, famílias, carreira, negócios, para que este povo que aqui se reúne possa tornar a cidade de Indaiatuba uma cidade melhor. Porque agora, aqui, se reúne um povo que não pensa apenas em si, que não pensa apenas nas suas realidades, mas ama essa cidade, quer servir essa cidade, quer servir o mundo. E o Senhor é aquele que vai conceder-nos graça para tanto. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos a tua bênção, as mais ricas bênçãos sobre o teu povo. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.